Flávio Dino está se despedindo do Ministério da Justiça, né? Ele vai se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. E nessa despedida ele fez uma promessa: o caso Marielle Franco vai ser elucidado. Vamos ver isso agora no plantão. Ocorreu agora, no dia 22, em um evento do Ministério da Justiça para assinatura lá de medidas de segurança pública. E também ele fez um balanço do ano de 2023. E nesse balanço apareceu aí o caso da Marielle Franco. Vamos ouvir o que ele falou. Eu, no dia 2 de janeiro, disse que nós iríamos, ministra Cida, elucidar definitivamente o caso Marielle Franco. E hoje... Vocês viram que ele fala aí, que ele disse isso no dia 2 de janeiro. A gente vai ver esse vídeo depois. Alguém pergunta, bom, decorrido um ano, as investigações avançaram, é claro que eu não controlo o inquérito, eu não tenho a honra de ser policial, mas o doutor Andrei está aqui. Gostei do não tenho a honra de ser policial. Ele tá falando para ir para um público da segurança pública, faz sentido fazer esses afagos, né? E eu quero reiterar e cravar, não tenham dúvida, o caso Marielle em breve será integralmente elucidado, porque esse é um caso fundamental. É uma palavra forte, né? Integralmente elucidado, porque parte já está, nós já sabemos muitas das pessoas que estavam envolvidas, mas falta ainda o mandante, né? Falar integralmente elucidado dá a entender que está se falando desses mandantes também. Pelo seu simbolismo de defesa das mulheres na política e, portanto, de defesa da política. Porque quem precisa de mulheres na política não são as mulheres. Quem precisa de mulheres na política, é o Brasil. Então, defender as mulheres é defender a democracia brasileira. Então, a Marielle representa... É um resumo bem interessante, né, do qual é o significado do caso Marielle. E é um resumo que eu acredito que muita gente concorda. Afinal de contas, o caso Marielle é um caso que se tornou emblemático aqui no Brasil. A Marielle representa as mulheres na política e representa a defesa da vida. E nós vamos chegar a esse objetivo porque isso projeta uma sociedade melhor. Nós temos idêntico compromisso com todas as vidas dos brasileiros. Então, perfeito. Vimos aí a fala aí do Dino, dia 21 de dezembro. É interessante dizer que no Planalto, o Dino também falou sobre a equipe, né, que está trabalhando aí no caso Marielle Franco. Vamos ouvir? As operações no Rio, essa semana, foram em direção a braços políticos e financeiros de organizações criminosas. Então, é preciso entender que a investigação do caso Marielle, ela não está solta de um conjunto. Ela integra um conjunto que vem sendo desenvolvido com muita força agora. Seriedade, discrição e profissionalismo. Não sou eu, não é o doutor Andrei que dirigimos. Existe uma equipe lá. E os resultados, todas as semanas, estão aparecendo. E você vê então aí, de certa forma, até dando crédito, né, à equipe de investigação que está fazendo isso, que está conduzindo, né, essa investigação. Eu falei que a gente ia ver o vídeo aí de 2 de janeiro, né, e eu acho que é importante mostrar, porque é uma questão também, de certa forma, bastante simbólica, ele entrar e, de certa forma, estar saindo. Ele ainda não saiu, provavelmente só vai assumir o ministério como ministro do STF em fevereiro do ano que vem, mas já tem um gostinho, digamos assim, de despedida. E
então ver ele começando e terminando falando desse mesmo caso. Vamos ouvir lá Flávio Dino, dia 2 de janeiro de 2023. Pensar que isso foi antes de 8 de janeiro, parece que nem existiu esse mundo. Disse a ministra Aniele e a sua mãe que é uma questão de honra do Estado brasileiro empreender todos os esforços possíveis e cabíveis, e a Polícia Federal assim atuará para que esse crime seja desvendado definitivamente e nós saibamos quem matou Marielle e quem mandou matar Marielle Franco naquele dia no Rio de Janeiro. Então você vê aí, Dino, desde aí do começo aí do seu ministério, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, fazendo aí essas promessas. E agora eu acho que a gente dava para parar aqui e pensar um pouquinho se houve avanços mesmo nesse 2023, no caso Marielle Franco. E a resposta que a gente pode ser que sim, principalmente aí no mês de julho de 2023, com a delação do Elcio Queiroz. Elcio Queiroz foi um dos criminosos envolvidos aí no assassinato de Marielle Anderson. Ele admitiu ter dirigido o carro que foi usado aí no crime, né, um Cobalt prata, e ele atribuiu a um ex-PM, o Rony Lessa, os tiros que mataram aí a Marielle e o motorista Anderson, né? Também, de acordo aí com que a gente, tanto com as investigações quanto com a delação do Elcio Queiroz, teve aí envolvimento, além dele e do Rony Lessa, também um ex-bombeiro, Maxwell Simões Correia, conhecido como o Swell, que teria sido feito a pessoa que fez a vigilância da vereadora, né? O Swell também teria trocado as placas do carro usado nos assassinatos e também teria sido responsável por garantir o desmonte do carro usado aí no crime. Então você vê aí, não pode não ter sido a pessoa que fez os disparos, mas participou de maneira ativa em vários passos aí, tanto na preparação quanto no pós-crime, né? E também tem um outro nome que surgiu aí, que foi do policial militar Edmilson Silva Oliveira, mais conhecido como Macalé, que teria sido a pessoa que apresentou, né, a missão, o pedido aí do assassinato para o Rony Lessa. Então ele teria aí um papel muito importante como do intermediário entre o mandante e as pessoas que de fato executaram o crime. O problema é que ele foi assassinado em 2021, lá em Bangu, no Rio de Janeiro. Então aí, talvez aí numa possível queima de arquivo, ou não, difícil saber, mas acaba que ele teve aí o intermediário não tá mais aí para dizer pra gente nada. Então, o fato de que hoje nós sabemos mais do que nós sabíamos lá no 2 de janeiro, quando o Dino falou, é um bom sinal. Se esse bom sinal significa que de fato nós vamos chegar a essa resolução integral que o Dino falou, é difícil saber. É um crime que já aconteceu há muito tempo e que houve muito espaço aí para interferir nas investigações. Eu cheguei a conversar com jornalistas que acompanharam de perto essas investigações e que não são tão otimistas quanto o Dino. De qualquer forma, fica aí cenas para os próximos capítulos, não saber o quão longe nós vamos no desvendar quem mandou matar Marielle Franco. Era isso que eu tinha de informação para trazer para vocês. Agradeço muito todo mundo que ficou com a gente aqui até o final. Tchau, tchau. Disse a